No século X, o Papa Leão X, ele fez um documento, né, para salvação, que é o documento chamado indulgência, né? Que se alguém comprasse esse documento seria salvo, se as pessoas comprassem seria salvo. O documento, né, porque as pessoas não tinham acesso à Bíblia Sagrada, né? Só quem tinha acesso à Bíblia Sagrada nem cardeal tinha, somente os papas, né? E nessa época era uma só religião na Terra, o cristianismo. E nisso o Papa Leão X fez esse documento de indulgência para que as pessoas comprassem que seriam salvos, e enganando grandemente as pessoas. Esse Papa Leão mentiroso, herege. Ele fez esse documento em pró também da construção da Basílica de São Pedro, que está em pé até hoje em Roma, para você ver. Ali, quando você vê a Basílica de São Pedro, foi levantada através desses documentos de indulgência no século X, por esse herege, Papa Leão X, né? Que fez que quem comprasse o documento de indulgência seria salvo. Mas a Bíblia Sagrada fala que bem-aventurado aquele que lava as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, porque lhe dá o direito da árvore da vida, né? Não é isso? É a salvação, é se lavar pelo sangue de Jesus, pedir perdão, se arrepender, crer no Evangelho verdadeiro. Mas hoje, o ensinamento hoje, para ser salvo, você precisa ter endereço, você precisa ir à igreja. Porque se você não for para a igreja, você será condenado. O sistema religioso colocou isso no seu coração por causa dos seus dízimos e de suas ofertas. Porque hoje a igreja não é como a igreja do apóstolo Paulo, como a igreja do Estevão. Você entendeu? E Deus não habita em templo. Você sabe disso. O próprio Estevão falou, né? Deus não habita em templo. E infelizmente, hoje, para você ser salvo, você precisa de um endereço. Qual é o nome da rua que sua igreja é? Aí você será salvo. Você precisa congregar, porque se você não congregar, você será condenado no fogo do inferno. Esse é o sistema religioso que colocou no coração das pessoas. Não é pecado se congregar, é bom. A Bíblia manda a gente se reunir, né? Não é verdade? Mas na igreja verdadeira, não em igrejas de herege hoje em dia. Igreja mentirosa, Deus não te manda você congregar. Deus manda você se afastar, o próprio Jesus fala. E virão falsos cristos e enganarão a muitos, se possível até os eleitos. Então se afaste dessas igrejas. Hoje é impossível. Eu estou falando daquele século, daquele tempo, né? De apóstolo Paulo, de Marcos, Mateus, grandes homens de Deus, que a igreja era igrejas verdadeiras. Hoje não. Então hoje você precisa de endereço para ser salvo. Antigamente era o Papa Leão X está enganando as pessoas com um documento de indulgência. Hoje é a sutileza, que você nem percebe. Que você nem percebe, cristão, porque você não lê Bíblia. Hoje, para você ser salvo, você precisa de quê? Precisa de ter um endereço certo, fixo. Porque se você não tiver um endereço fixo, se você não tiver uma igreja para congregar, você será condenado. É isso que os pastores ensinam. É isso que o sistema religioso ensina. Por causa de quê? Por causa do seu dinheiro, por causa da sua oferta, por causa do sistema religioso que foi ensinado assim. E Jesus não ensinou, não tem base nenhuma bíblica que Jesus ensinou isso. Não tem, de maneira nenhuma. Tem igrejas verdadeiras, como antigamente. Hoje, tá difícil, meu irmão. Engano é grande. Grande porque as pessoas não lêem Bíblia. E tá morrendo por falta de conhecimento.